Meu nome é Ian Justino, certo? Eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, deu para perceber pelo sotaque, né? Então, moro em Natal, a terra que vocês querem conhecer, com certeza. E vocês querem passar férias, certo? Muitas dunas, praias lindas, morram de inveja. E quando forem para lá, forem andar de bugre, porque o nome é bugre, mas o pessoal chama de bugre, quando for andar de bugre, peça para andar com emoção, tá? Ai, meu Deus. Lembrem disso, com emoção. Aí vocês vão lembrar de mim nesse momento e vai dizer, eu devia ter matado. Certo? Então, vamos falar sobre C Sharp limpo. C Sharp limpo nada mais é do que uma variação de um conceito que é chamado de código limpo. Quem já ouviu falar sobre isso? Levanta a mão. Deve ser um código, né? Uma coisa batida da gente. E falar sobre um pouquinho como é que o Visual Studio vem ajudar um pouco sobre essa questão, né? Essa palestra aqui, ela é interessante porque a gente está falando de um lançamento de uma ferramenta, mas eu não quero tanto dar foco a ela, certo? Mais brindes? Quem já recebeu brinde aqui hoje? Ninguém, né? Eu estava falando aqui na outra sala aqui que eu morro de medo desse negócio de brinde. Quando você está com brinde na mão, quando eu estou com brinde na mão, eu penso que o pessoal parece aquela coisa de série Walking Dead, né? Brinde, brinde. Então, assim, eu morro de medo disso. Então, olha, é o seguinte. Falando sobre código limpo, vocês sabem, vocês levantaram a mão, eu espero que vocês tenham lido o livro, né, do Uncle Bob. E eu venho falar sobre isso para reforçar o nosso compromisso nesse cenário de desenvolvimento. Porque se tem muito código com bug, eu tenho certeza que vocês não fazem bug, né? É melhor não, né? Então, para você pensar sobre você mesmo, o seu papel como desenvolvedor. Qual a sua responsabilidade nesse papel? Qual a sua situação em relação a isso? Porque eu vejo o neguinho metendo a mão no código, quebrando, e na hora que a responsabilidade chega, foge, certo? E você tem responsabilidade disso. A gente tem uma mania de dizer que código é intangível, mas quando uma empresa dá para perder 4 milhões de reais em multa, ele deixa de ser intangível. Ele passa a atingir muita gente. E às vezes é a empresa que paga por isso, às vezes não é nem o desenvolvedor, é a empresa que paga por isso. Então, qual é o nosso papel e nossa responsabilidade diante disso? Seja isso C Sharp, Java, PHP, não importa. Importa que você é responsável por entregar o seu fonte o melhor possível. E onde entra .NET, C Sharp, Visual Studio nisso? Eles ajudam. Tem ferramentas para ajudar nesse processo. Tá certo? Algumas já existiam, vou mostrar como ficou agora na versão nova. Certo? Alguns recursos bacanas que são novos. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Primeira coisa que a gente tem que entender nesse processo, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, é a clareza e simplicidade que a gente tem que levar as coisas, certo? Primeira coisa que eu acho essa frase do Martin Fowler muito massa, muito legal, certo? Qualquer um pode escrever código que em computador possa entender. Bons programadores escrevem códigos que humanos possam entender. Pô, cara, isso aqui, se o meu amigo que programa comigo tivesse lido isso, eu choraria. Cara, eu já peguei código, e você já deve ter acontecido isso com você também, que você simplesmente, você passa ali 1 hora, quase 1 hora e meia já, tentando entender o que é isso, o que ele está querendo dizer com isso. Né? If 1, faça isso. Não é legal? Né? If TBLR CMT. Apague. Vai você, né? Apague o registro. Né? Esse tipo de coisa é complicado, você sabe. Existem técnicas para isso. A gente tem que escrever nomes significativos, é uma das regras. Evitar comentários desnecessários para não inchar o código. São várias técnicas. Está lá no livro. Tá certo? Outra regrinha. Outra coisa que é importante é que código ruim é custoso. Todo mundo sabe disso. Times que começam projetos novos, altamente produtivos, com o passar do tempo, o que acontece?
a produtividade começa a cair. Com certeza vocês não conhecem isso. O gerente começa a cobrar. Olha a meta! Ninguém conhece isso. Porque o time parou. Porque não produz como produzia antigamente. Porque uma pequena alteração afeta o sistema inteiro. Isso aí também ninguém conhece. Isso com certeza ninguém conhece. Certo? Falta de atenção no código. Falta de responsabilidade. Certo? Não basta escrever um código bom. É preciso ser mantido sempre limpo. Isso é uma regra que todo mundo devia seguir. A gente cai num ciclo vicioso de dizer, eu preciso fazer as coisas muito rápido. Então eu faço de qualquer jeito. Isso é uma armadilha terrível. Terrível. Certo? Isso é terrível. E se isso lhe deixa insatisfeito, manifeste essa insatisfação. Se estão lhe cobrando que faça isso mais rápido, deixe claro quais são os riscos disso. Certo? Não tenha medo de dizer isso, não. A responsabilidade de dizer não também é sua. A responsabilidade de dizer não também é sua. Você tem responsabilidade técnica de um projeto. Alguém tem responsabilidade financeira. Show. Alguém está pagando para o projeto, vai fazer. Mas você tem responsabilidade técnica. E se quiserem que faça, mas você deu sua posição em relação a isso. Olhe, você está me pedindo para entregar, eu estou dizendo que não dá. É para fazer assim. Vai ficar assim. Esses são os riscos, esse. A habilidade técnica de dizer não. Se ele vai aceitar ou não, se o gerente vai aceitar ou não, é outra coisa. Mas você tem sua responsabilidade técnica em relação a isso. Regra dos escoteiros. Os escoteiros lá nos Estados Unidos têm essa regrinha bem bacana. Deixe a área do acampamento mais limpo do que você a encontrou. Refatoração. O que dizem isso? Refatoração. Chega no código lá ruim, incompreensível. Você não precisa refatorar uma classe inteira para deixar ela começar a ser mais legível. Tem uma condição if, que está dizendo if igual a 1, procura saber, porque o 1 está na memória de alguém. O 1 está na cabeça de alguém. E se não tiver, meu amigo, corra. Corra atrás de saber o que é. Certo? E quando isso acontecer, vá lá, crie uma constante. Se a condição for igual a cliente negativado, faça isso. Entendeu? E você deixar o código um pouco mais limpo. A pessoa não vai demorar... Se a pessoa levava 1 minuto para saber o que era 1, isso acabou. Produtividade. Tá certo? Eu esqueci de colocar nesse slide. E eu me arrependo disso, de não ter colocado. E eu vou me arrepender mais ainda porque eu não lembro o nome do cara. Mas também. É um dos chefes de projeto do C#. Vou lembrar o nome do cara. Quem souber aí, grita aí. Tá? Ele está dizendo assim, que quando o C# foi construído, a filosofia de C# foi para orientar o desenvolvedor para o caminho certo. C# ele é orientado a objeto, está sobre essa filosofia e ele foi planejado nessa direção. Quando o desenvolvedor C# ele é orientado a desenvolver as coisas certas. Se isso não acontecer, ele vai ter problemas. E de fato acontece. Quem trabalha com C# há muito tempo sabe. Você começa a sentir o código tentando lhe puxar para uma orientação certa. Quando isso foge dos seus trilhos, você começa a se arrepender de ter escrito mal. O arrependimento vem. Né? Certo? Então, não coloquei, mas quando tiver isso essas palestras eu vou postar no blog, aí eu lembro de editar e colocar lá, tá certo? Então vamos aqui no Visual Studio para saber o que é que tem de novo, o que é que nos ajuda em relação a isso. Vamos sair aqui um pouquinho. Vamos entrar aqui no VS. Eu vou abrir aqui um projeto
ASP.NET, tenho mais contato ultimamente com essa tecnologia, e eles trouxeram umas certas melhoras que eu admirei, gostei, e eu acho que vale a pena mostrar. Tá certo? Sobre a questão de como é que a filosofia de código limpo está embrenhada no Visual Studio. Clareza, limpeza, clean. Vocês perceberam que até a IDE está adotando isso, né? Quem estava trabalhando com 2010 para 2012 percebeu uma limpeza na IDE, não foi? Isso é uma coisa já notória. Desde pequenas coisas. Vocês não pensam, porque às vezes a gente é tão programador, está tão em código, que a gente esquece de que coisas como um design mais limpo, os recursos menores, todos eles são pensados para facilitar. E isso tem que estar na sua cabeça na hora que você está desenvolvendo o código do seu cliente. Pensar em facilitar a vida do cara que está lá na ponta. Isso você vai ver, você não se arrepende com isso. Então, aqui, por exemplo, na Solution Explorer, ele colocou a seleção de classes. Você faz aqui uma pesquisa, ele está trazendo para você tudo isso. Se eu quero aqui, na minha Solution Explorer, eu quero só olhar os controles. Scope this. Está lá na Solution Explorer, só o escopo desse controller. Eu quero vir nessa minha classe. Scope this. Outra coisa que ficou muito legal na Solution Explorer foi, na minha classe, eu consigo ver meus métodos. O que é que isso tem a ver com código limpo? Padrão de código, você ter uma visão na própria Solution Explorer, se seu código se sua classe está muito inchada, está fazendo muita coisa, é provável que ela esteja assumindo responsabilidades demais. Então, uma pré-visualização aqui dos métodos, você já tem uma coisa bacana que pode auxiliar, certo? Outro recurso muito bacana, eu acho que esse é um dos mais legais que tem hoje no C Sharp, no Visual Studio, na verdade, se eu pegar um cliente desse, eu estou vindo aqui na minha classe, cliente, vim aqui e vi esse método, snu. Estranho, tá? Não estranhei nada. Vim aqui endereço. Eu vi o mesmo método. Repetição de código. Opa, merece refatoração. Mas antes de refatorar, vamos fazer o seguinte, vamos saber onde é que esse método mais está sendo repetido. Certo? Ele faz uma análise de código e verifica se esse método está repetido em outras classes. Para minha felicidade, ele só está nessas duas classes. Ele vem aqui e você vem aqui, ó, dá 2 cliques, ele te leva para a classe onde está repetido. Certo? Show de bola ou não show de bola? Massa. Isso aqui ajuda bastante. Tá certo? Então, outras coisas que nós gostamos de mexer em código, mas não gostamos de analisar código. Visualizar código. Ferramentas que já tem há um bom tempo, recursos que já tem no Visual Studio há um bom tempo e eu vejo pouca gente usar, são recursos de análise. Você pode vir aqui no seu projeto, certo? E você pode vir aqui e fazer algumas análises do tipo rodar o code análise. E você está fazendo o quê? Ele está varrendo seu código e verificando se existe alguma violação de arquitetura, uma formatação. Então, nesse caso, eu sou feliz, não tem nenhum problema. Vamos aqui para outra coisa. Métricas de código. Eu venho aqui na minha solução. Vamos rodar aqui nossa métrica de código. Calculando. Para quem conhecia na versão 2010 isso, acho que pouca gente conhecia, ele dava todas as análises métricas de código. Uma infinidade de análises.
Ele melhorou muito isso aqui, melhorou muito mesmo. De que forma? Opa. De que forma? A primeira coisa que ele fez de legal foi dar nomes às colunas das métricas. Antigamente ele só tinha sigla. Ele tinha siglas de cada métrica que ele fazia. E você tinha que buscar interpretar o que era aquela sigla, porque para quem não conhece métrica de código, sabe que existem várias é uma biblioteca, é uma tabela lá que você tem que saber, código tal representa essa métrica, certo? Aqui ele colocou, certo? Código ciclomático, linhas de código, e aqui ele faz assim, se eu boto o mouse acima, ele dá o hint. Ele diz, ó, quanto menor, melhor, certo? Quanto é menor, aí é outra coisa, né? Você vai pegar, porque existem alguns padrões que determinam, por exemplo, tem alguns padrões que determinam que 24 linhas por método é o aceitável. Eu conheço times que trabalham com essa métrica de 9 linhas por método. Eles levam isso ao extremo, né? Então, certo. Isso. Cada um com seus traumas, né? Com suas loucuras aí. Então, eu tenho isso aqui, essa métrica por classe, certo? Aqui, ó. Ele diz por cada classe. Meu método. Eu tenho 2 linhas desse método. Eu estou pior que os caras. Eu dou método, certo? E tem mensura a manutenção de código, certo? Quanto maior o índice, melhor. Então, são várias regras. Isso aqui é bom você pegar isso e dar uma estudada. Todos esses recursos já estão aí, prontos para você fazer análise sobre o seu código. A gente tem times de desenvolvedores, mas esses times têm que ter funcionalidade. Separem entre seus times papéis. O pessoal está usando muito Scrum? Não usa muito Scrum? Tem times que usam Scrum, tem seus papéis definidos no time, gente que assume os papéis determinantes. No time escolhe o cara que vai ou o grupo que vai fazer a análise do seu código. Certo? Outra coisa fantástica, não vou conseguir mostrar aqui, mas foi dado nas palestras. Se você não assistiu uma, pode ser que ainda esteja rolando aí nas outras trilhas, o TFS, Information Service. Lá, quem vai fazer a análise do código vê até quem foi o desenvolvedor que escreveu e violou aquela regra. Está lá. Tá certo? Então, isso é bacana. A gente às vezes tem gente que acha ruim. Pô, sabe o que? Vai ficar monitorando. Mas isso é bom para o código, é bom para a arquitetura, é bom para o futuro da aplicação, é bom para você melhorar enquanto profissional de desenvolvimento de software. Tá certo? Sobre algumas melhorias na parte web, eu vou mostrar aqui só mais uma coisinha, que é bacana. Você vê o crescimento do time, da própria Microsoft em relação a isso, a tendência para isso. Essas classes CSS, por que elas estão indentadas dessa forma? Alguém dá um chute aí? Isso. Isso. Então, se você tem essa visualização, ela já lhe dá uma ajuda. Ajuda de ordem, eu estou falando de ordem, vou falar de uma palavra muito tosca aqui no universo da computação, no universo do TI, e que a gente tem que começar a expandir nossos conhecimentos, deixar de ser só tecnológico. Isso aqui ajuda num entendimento cognitivo, certo? E sabe o que é isso? É auxílio e ajuda na hora de você ler o código, tá certo? Então, é bacana ver o time do próprio Visual Studio, o próprio pessoal tendo essa noção e partindo para esse ponto. Se você pega o Global Ajax, quem fez MVC3, já trabalhou com MVC3 e já viu o Global Ajax, sabe como é que era lá. Olha como ele está enxutinho. Por quê? Os caras colocaram cada responsabilidade do Global Ajax em sua classe. Classes com responsabilidade única. Isso é princípio de desenvolvimento de software. Isso é maturidade.
Você vê times grandes, potentes, como da própria Microsoft, o pessoal do Visual Studio, amadurecendo. E por que está amadurecendo? Será que os caras compraram um livro melhor que o seu? Né? Será que apanharam um pouco para poder... Será que foi isso? Não, cara. Abertura para o mundo. A postura... Você pega um ASP.NET MVC da vida, você pega um Entity Framework da vida, que estão abertos para a comunidade, amadurece. Porque as pessoas estão lá aptas para criticar, para fazer melhorias e pedir a sua atenção em relação a isso. Então, eu gostaria muito também de deixar esse recado para vocês. Esteja aberto. Esteja aberto às críticas, esteja aberto às mudanças, esteja aberto às novidades. Foi dito aqui no começo do evento uma coisa bem importante, que foi que a única certeza que nós temos é que a mudança virá. Eu vejo muita gente reclamando, pô, nos .NET porque os caras mudam muito, não sei o que e tal. Mas a mudança é uma constante. A mudança sempre vem. Então esteja apto para as mudanças. Você tem um desenvolvimento em Windows 8, um novo paradigma, totalmente diferente. Aproveite essa oportunidade. Você pega o Azure da vida, quem já usou o Azure, e vê lá, tem lá um repositório de código GitHub. Vai lá aprender também, cara. Vai lá aprender também. São mudanças importantes. Então, nossa área está passando por isso. Estamos mudando, estamos crescendo, estamos evoluindo. E só Deus sabe onde isso vai parar. E se você não sabe pegar a onda, você leva caldo. Lá, quem vive em praia, tem uma coisa que a gente gosta de fazer muito, que é o tal de pegar jacaré. Quem sabe o que é isso? Sabe o que é pegar jacaré? Vai lá na ondinha, ó, e segue junto com ela. Então, é isso que eu digo a vocês. Aproveite essa onda gigante que está vindo aí e pegue esse jacaré da novidade. Tá certo? Quem conhece Código Limpo, show de bola. Quem conhece Codificador Limpo, esse livro? Código Limpo todo mundo conhece. Existe o outro também. Aproveite para ler o outro. Codificador Limpo. Estamos limpando o código. Agora vamos limpar nossas mentes também. Porque mais importante de melhorar o código é melhorar quem faz o código. E estamos aqui para ser melhores nessa vida. Para a gente e principalmente para os outros. Valeu, gente. Obrigadão.